I was wrong, the words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. Guess I'll be dancing on my own tonight. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem? Bom, hoje o vídeo não tá sendo um vídeo muito fácil pra mim gravar pra vocês, né, pra gravarmos. Já foi um vídeo falando sobre nós perdemos o nosso bebê. E hoje eu vim explicar pra vocês como foi, né, dar uma explicação. Porque eu sei que tem muita gente que tava esperando, que torceu, que vibrou com a gente, né, na época que a gente anunciou a gravidez. E também, né, sabe que nós já tivemos uma perda também, então tem muita gente aí que acompanha essa fase da nossa vida. E nós viemos explicar como tudo aconteceu, porque como vocês viram, eu estava indo fazer sexagem fetal. E aí nós decidimos fazer uma ultrassom. E nessa ultrassom o coraçãozinho do bebê tinha parado. Muita coisa na verdade aconteceu. Sim, muita coisa ficou em off. Desde que eu descobri a gravidez, eu não falei nada pra vocês. Porque a minha intenção mesmo era ficar mais tranquila pra depois eu falar pra vocês e tudo mais. Só que assim, gente, o que aconteceu? Você teve um aborto espontâneo? Foi um aborto retido? Como que foi? Quer falar, amor? Antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que a gente chegou a postar um vídeo falando, né, comunicando que a gente havia perdido o nosso bebê. Nossa, a gente recebeu milhares de mensagens de carinho, de amor, de confiança, de esperança, compaixão, mensagens de fé. Isso, querendo ou não, ajuda bastante, fortalece bastante. E eu queria agradecer a cada um de vocês que se dedicou esse tempo para falar com a gente, para mandar mensagens de amor pra gente. Verdade, muito obrigada pelo carinho mais uma vez de vocês. A gravidez que eu estava, a gente já tinha um diagnóstico dela desde o dia 18/6. Quem acompanha aí sabe que eu descobri dia 5 de junho que eu tava grávida. E aí eu fiz a ultrassom, não deu pra ver nada. Eu fiquei bem chateada até, mas eu vi que era normal, às vezes não dava pra ver. E aí nós fizemos o beta também. E o meu beta deu um valor legal pra mim, só que a médica achou baixo. Aí a gente repetiu o beta, foi susto atrás de susto. Aí a médica repetiu um beta e a gente fez, o beta triplicou, o que é uma coisa muito boa. O primeiro tinha dado 270 e o segundo, depois de 3 dias, deu 850. Então, já lembra que a gente ficou tão feliz, né? Foi uma alegria muito grande, porque como nós já tínhamos passado por isso de ter uma gravidez que não evoluiu, então a gente meio que já entendia desse negócio de beta quantitativo. E aí triplicou, a gente ficou feliz, aí logo a gente teve a ultrassom pra fazer. E aí eu fui fazer a ultrassom no dia 18 e chegando lá, a ultrassom, o médico foi, mexeu, aí viu, a gente ouviu o coraçãozinho, tuf do neném, tava perfeita, formando perfeitamente, porém, gente... O beta naquele dia, eu lembro que deu quase 2.000. Então a gente tava explodindo de alegria. 3.000, né? 2.900. 2.900. E a gente tava explodindo de alegria, assim, sabe? Porque nunca a gente tinha pego um beta tão grande assim. Sim. Foi quando a gente contou na gravidez, não foi? Sim, quando nós contamos a gravidez pra vocês, o nosso beta já tava legal e tudo. E faltava ultrassom, mas o beta tava bom, então tipo... a gente tava tranquilo, né? Gente, resumindo, deixa eu tentar explicar pra vocês. Eu fiz o beta, tava tudo legal com o beta, fui fazer a ultrassom e na segunda ultrassom que eu fiz deu pra ver o bebê. Porém, nós levamos um baque, porque o bebê não estava no útero. Não. Sim, não estava no útero. Isso foi dia 18. Ele tava próximo do ovário. E foi um choque muito grande, porque nós não esperávamos por isso. Muito forte. Vendo o beta subir daquele jeito e tudo mais, e a gente viu que ele tava fora do útero. E foi uma coisa assim, o ultrassonografista que fez a ultrassom pra gente
ficou super chateado porque ele já tinha acompanhado o nosso outro caso, e aí ele falou: poxa vida, tá desenvolvendo, tá ótimo, sabe, tá lindo, mas não... E aí vocês vão falar: Vã, mas como assim? Você viu que não tava no útero e mesmo assim você ficou grávida? Sim, gente, por quê? Porque o meu bebê tava evoluindo, o coraçãozinho tava batendo. Eu retornei na médica que eu falei pra vocês, até então, que eu não gostei. Eu tive um retorno com ela e cheguei lá, ela já foi marcando a cirurgia, porque todo bebê que é gerado fora do útero tem que ser retirado. E eu falei que eu não ia fazer cirurgia, eu me recusei, tive que assinar um termo, a gente passou por todo um processo, o Alan me apoiou, a gente assinou um termo e eu falei que eu não ia fazer isso, porque eu não ia tirar a vida de ninguém, eu não tinha esse poder de tirar a vida. Quem dá a vida é Deus, quem tira é Deus. Na verdade foi uma situação complicada, né? Por causa que, ao mesmo tempo que eu... Porque a médica naquele dia, acho que foi dia 18, né, que aconteceu isso, dia 18 de junho, a médica naquele dia, ela queria fazer um boletim de ocorrência contra nós, porque se a Vanessa saísse da sala sem marcar uma cirurgia, sem cirurgia, ela corria risco de vida. Então, ao mesmo tempo, eles queriam dar uma injeção para parar o coração do bebê, para tirar o bebê, aquele todo o processo que, quando uma gravidez é fora do útero, que é chamado gravidez ectópica, toda gravidez fora do útero, independente de trompa, independente de ovário, independente de cavidade abdominal. Toda gravidez que é gerada fora do útero é uma gravidez de risco, uma gravidez ectópica, e aí os médicos, o procedimento é sempre o mesmo, é você ir lá, fazer uma cesárea ou uma laparoscopia, remover o bebê e pronto, é assim que funciona. Sim. Quando você tá de pouquinho tempo, que nem o nosso já tava grandinho, a gente já tava de 6 semanas quando nós descobrimos. E 5, 6, né? Quando você tá com até 5 semanas, você toma um remédio, metrotexate, uns negócios lá que tem, uns jeitos que tem de fazer pra não fazer cirurgia. Passando desse período só com cirurgia. E, em todo caso, a cirurgia é a recomendada, porque morre a mamãe e o bebê. Não tem como salvar, porque eles falam que o bebê não desenvolve, sabe? Clinicamente falando, os médicos ali que eu passei, que eu fui passando em vários, ninguém quis fazer pré-natal, ninguém quis cuidar, e eu fui tida como louca e tudo mais. Mas, gente, eu tinha uma convicção de que só Deus dá e tira a vida, então eu não quis fazer cirurgia, porque foi me informado que teria que dar uma injeção no coraçãozinho para poder parar, para eles fazerem a cirurgia. Ou seja, eu não consegui lidar com isso. E da outra vez que a gente teve o bebê, que foi na trompa esquerda, quando a gente teve esse bebê, ele não evoluiu, então ele não tinha coração, a gente não ouviu o coração, não teve nenhuma dessa situação. Não formou. O que aconteceu nessa situação? E quando a gente fez o ultrassom, falou que estava fora do útero, aí a gente repetiu com outro médico que falou que estava na cavidade abdominal dela, no ovário, perto do ovário, na região da cavidade abdominal. Foi aí que a gente começou a ver vários. Nossa, foi uma situação muito angustiante. Nós fomos pesquisar sobre, vimos alguns casos raríssimos, mas é claro, a gente vai se apegar no que é bom. Eu sou desse tipo de pessoa, me apego sempre no melhor. E aí eu e o Alan, a gente começou a ver casos raros de pessoas que conseguiram ter um bebê fora do útero, que foi uma gravidez difícil, uma gravidez complicada, nós sabíamos, mas que tinha acontecido. E aí a gente decidiu, vamos ter. E vamos entregar na mão de Deus, e se Deus quiser que vá pra frente, vai pra frente. E se Deus achar que não é pra ser agora, é Ele que vai decidir, não vai ser ou você que vai fazer o coração parar, vai ser Deus. Eu lembro que nessa época a gente passou em outro médico, uma médica na verdade, ela falou assim, mesmo assim é um risco de vida. Eu sei que a médica nos disse, né, o bebê não estando na trompa, mesmo que ele está na região abdominal, você corre o risco dele se implantar no seu fígado, você corre o risco dele se implantar na veia aorta. É uma coisa assim, foi um teste de fé pra gente, porque foi uma situação assim desesperadora que a gente passou. Eu sei que vocês viram vídeos aí, mas a gente não queria transparecer nenhuma angústia assim, porque era algo nosso, sabe? Algo que Deus tinha permitido pra gente, sim, sabe? Uma questão de fé pra gente, e a gente não queria. Só ficou entre a família, nem amigos ficaram sabendo. Ninguém, só ficou família mesmo. Por isso vocês viram minha mãe dormir aqui em casa,
viu ela fazendo coisas aqui pra mim, ficando aqui. Porque, gente, o diagnóstico dos médicos, nós passamos em 4 médicos. Como eu disse, eu decidi que eu ia ter a gravidez até que Deus decidisse se ia ou não ia, entendeu? E o risco era eu morrer. Isso era uma certeza plena e absoluta. É um risco iminente para a sua vida. Você sabe dos riscos? Eu falava, eu sei dos riscos, mas eu não consigo pensar na possibilidade de matar o meu filho. Eu não consigo fazer isso. E aí a gente veio para casa e tinha alguns quadros de dores. Foram dias dificílimos mesmo, mas eu aguentei firme porque eu não queria, gente. E aí eu fazia ultrassom, coraçãozinho batendo, ele desenvolvendo, beta crescendo. Acho que a cada 4 dias a gente fazia um ultrassom. Até cheguei a pagar ultrassom, que eu, sabe? E aí eu fui vivendo um dia após o outro, agradecendo cada abrir de olho no dia e sabendo que eu estava viva. Desesperador, assim. A gente orou bastante, a gente jejuou bastante, a gente, sabe, se apegou a Deus muito nessa época. Foi uma época assim que eu acho que eu nunca me apeguei a Deus tanto como nessa época, para que Deus viesse fazer a vontade dele, porque ao mesmo tempo que eu queria que a Vanessa fosse para o hospital, fizesse a cirurgia e retirasse, ao mesmo tempo eu sabia também que Deus poderia fazer um milagre e gerar, ou Deus poderia colocar no útero. Como a gente viu vários testemunhos de pessoas que tiveram um bebê na cavidade abdominal fora do útero e foi pra frente. A gente viu isso, até os médicos falaram também pra gente que acontece, é raro, mas acontece, mas que ela corria risco, né? Que era uma chance em 1 milhão. Ao mesmo tempo que eu vi esse risco, ao mesmo tempo eu também não queria parar o coração do nosso bebê. Porque eu sou contra aborto, a Vanessa é contra aborto. Extremamente contra. Sabe, nós somos contra a matar uma vida que está sendo gerada. Então, quando a gente chegava na ultrassom e via aquele coração batendo forte, sabe, era uma coisa assim, nossa, era uma coisa que só Deus sabe o que a gente passou. Sim. Só Deus sabe o que a gente passou. E fora que era, né, o nosso sonho de paz, é um desejo muito grande, nós esperamos, né, por isso. Então, enfim, gente... eu não comentei nada com vocês, eu só falei que era uma gravidez de risco mesmo sabendo que ela não poderia vir aqui gravar um vídeo falando a Vanessa faleceu, era o que eu decidi no momento. Não sei se vai ter gente me julgando, se vão julgar, mas eu também não me importo, porque é uma coisa de decisão só minha, é meu corpo, minhas regras e eu decido. Eu decidi, o Alan me apoiou porque ele também era pai, ele sabia a situação em si como que era. E eu fiz os repousos que eu podia e tudo mais. E fui até o último instante, gente. Pela fé eu comecei a contemplar, ver coisas de neném, sonhar. Como o Alan falou, a gente orou, jejuou, buscou, pediu a Deus. Pedimos para Deus fazer a vontade dele. Ficamos tristes de não ter tido o bebê, porque por mais que a gente fale assim, Deus, faça a sua vontade, está nas suas mãos, a gente sempre tem a nossa vontade que a gente quer, né? E a nossa vontade era um milagre, era que o neném desenvolvesse em outro lugar ou fosse para o útero, acontecesse uma coisa muito extraordinária e não foi o que aconteceu. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Não pensava comigo, se Deus tiver decretado que eu e o meu bebê vai viver, nós vamos viver. E se ele tiver decretado que o meu bebê vai morrer, ele vai morrer. E se ele tiver decretado que ele vai morrer e eu vou viver, assim vai ser. Então eu coloquei na mão de Deus mesmo, sabe? Eu coloquei na mão de Deus e fui vivendo um dia após o outro. Foi. E assim a gente foi. E assim nós fomos levando a nossa vida. Eu já tinha visto coisas pra achar revelação. Vocês vão pensar assim, Van, mas você é doida? Você aparecia nos stories, aparecia nos vídeos falando do neném, falando que tava tudo bem, falando mas isso tinha o neném, né? Mas, gente, eu falava pelos olhos da fé que tava tudo bem. Por quê? Porque o neném tava desenvolvendo. Então, assim, eu não tava mentindo, o neném tava desenvolvendo. Ele não tava no lugar certo, mas ele tava desenvolvendo. Pensa num bebê guerreiro, foi esse bebê. Guerreiro, aconteceu várias coisas. Quando eu estava grávida, inclusive, eu tava fazendo procedimentos estéticos. Drenagem, um monte de coisa. Mas você não sabia ainda. E eu nem sonhava que tava grávida e mesmo assim o neném ficou ali, ou seja... Sabe? Então ele tava lutando também e eu não ia deixar de lutar por ele. Então nós lutamos juntos. Foi meio que uma loucura mesmo, né? Foi uma loucura. E ao mesmo tempo a gente via casos de pessoas que também teve gravidez.
raros, mas teve na cavidade abdominal, que sentia dores também, foi pra frente até ter o bebê. Então a gente meio que se espelhava nessas pessoas. É uma coisa assim de fé, é uma coisa de mãe. Só quem mãe é capaz, hoje eu vejo que realmente uma mãe é capaz de fazer qualquer coisa pelo filho, e foi o que eu fiz. Eu lutei pelo meu até onde eu pude, até onde deu. E aí eu fui fazer a sexagem. Antes de fazer a sexagem, a gente foi fazer uma ultra, que eu queria que a Carol visse o coraçãozinho e tal, né? Porque ainda não tinha feito nenhuma ultra ainda com a família. Aí quando nós entramos no consultório para fazer a ultrassonografia, eu tive um sangramento absurdo na hora que eu fui pôr o avental. E na hora que ela pôs o aparelhinho para fazer a ultrassom, não tinha mais batimento. Sim. E aí a médica já entrou em desespero, não queria me liberar, queria chamar o SAMU para me levar correndo para uma cirurgia, porque ela falou que eu era louca. E ela falou, agradece muito a Deus, independente da sua religião, não sei se você é católica, evangélica, eu não sei o que você é, mas olha, você tem que agradecer muito a Deus, isso é muito sério que eu tô falando pra vocês. Ela tava muito brava com a gente. Isso é muito sério, você fez uma loucura. Então, assim, não tive nem tempo de fazer a sexagem, de saber se era menino, menina. A gente já tinha marcado, inclusive, a sexagem fetal, que a gente, depois da ultrassom, já ia lá fazer a sexagem fetal. Enfim, gente, e a gente sabia já que era uma loucura mesmo. A gente tava ciente ali naquele momento que era uma loucura, né? Mas é uma situação assim que a gente viveu. Aos olhos carnais, científicos, era uma loucura, mas pelos olhos da fé, não há nada, era impossível. E a gente também não queria matar o sopro de vida que Deus deu, que abateu o coração. A gente não queria matar e aplicar uma injeção no coração do nosso bebê para parar e depois fazer uma cirurgia para tirar ele. A gente não queria fazer isso. Então, ao mesmo tempo, a gente sabia que a Vanessa estava em risco de vida. Mas ao mesmo tempo também a gente confia em Deus. Enfim, foi muita coisa assim, sabe? Foi misto de emoções. Muita coisa. Eu não sei como vocês vão interpretar isso, mas pra mim, gente, foi algo que foi fé. Fé não se explica, né? Não tem como explicar. E foi feita a vontade de Deus. O tempo todo sempre foi assim, sempre foi esse meu pensamento. Vai ser feita a vontade de Deus. Se Deus tiver que me levar, Ele vai me levar. Se Deus tiver que me deixar aqui com meu bebê, Ele vai me deixar. E se Deus estiver só permitindo algo para aprendizado, vai ser o que vai acontecer. Aí nós viemos depois disso, né, que a gente ficou sabendo. Nós já sabíamos, né, agora vamos tirar o nosso bebê, porque ele tem coração batendo, né. Vamos fazer a cirurgia, agora acabou. Essa foi a resposta de Deus pra gente, independente qual foi a resposta, né? Por mais que foi difícil essa resposta, mas foi essa a resposta. E a gente entendeu essa resposta. E aí nós direcionamos ao o nosso médico que nos acompanhou da outra vez. Aí ela internou, né? Para fazer a laparoscopia. Na verdade ela ia fazer uma cesárea. Aí a gente conseguiu de última hora com o nosso médico. Aí ele agendou a laparoscopia dela, fez a laparoscopia para retirada do bebê, e ele já estava até grandinho já, porque ele já estava formado. Então, eu estava de 9 semanas. Estava de 9 semanas. Com a ultrassom já estava de 9 semanas. Aí o médico nos disse assim, que ele mostrou, tirou fotos, assim, depois ele nos mostrou. A Vanessa ficou acho que 3 dias internada. Aí o médico nos disse assim, que se fosse mais 24 horas, ela teria morrido. Mas 24 horas daquela situação ali, ela teria morrido, porque já tinha acontecido algo ali, né? Mas graças a Deus a cirurgia... Eu tive o começo de uma hemorragia interna, porque assim, gente, uma vez que o neném tá desenvolvendo fora do útero, ele gruda, né? Ele gruda ali. Eles falam um nome estranho, assim. Cavar, né? Que ele cava, que é procurando um lugarzinho pra poder ele ficar ali e pegar nutrientes. Então, eu acho que nenhum desse movimentinho dele rompeu algum vasinho ali do ovário. Então, já tava dando muito sangramento. Da cavidade abdominal, né? Que fica na cavidade abdominal ali, sabe? É tudo muito entrelaçado, é uma coisa muito esquisita. Mas aí ele falou que já tinha rompido algum vasinho. E aí esse vasinho já estava enchendo de sangue, então poderia dar uma hemorragia interna. Ele falou Mas assim, 24 horas ela morria. Que
24 horas e você não estava aqui. Eu vejo desse isso, jeito pra mim. mas eu interpreto isso como sei lá, uma providência de Deus mesmo, porque querendo ou não, a gente foi fazer a ultrassom, descobriu que não estava batendo no coração e foi. Então, e se a gente não tivesse ido? Então eu vejo assim, foi tudo resposta de Deus mesmo, a gente não quis matar e Deus entendeu isso, eu vejo assim, gente. E graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, foi por laparoscopia, aqueles 3 furinhos, né? Então ela está se recuperando ainda, ela está com de repouso por enquanto, tá de né? repouso, já faz uns 5 dias, né, que você saiu do hospital, quase uma semana já que ela saiu do hospital. E graças a Deus, ele mostrou fotos pra gente, ele fez uma biópsia, né? Do útero, do ovário, da trompa. Ela tá com a trompa dela direita ainda, né? Direita? Ela tá com a trompa direita muito boa, o útero muito bom. Ele até me mostrou uma foto que eu nunca tinha visto um útero na minha vida. O útero de vocês, de mulheres, assim, é rosa, bem rosado, né? Segundo ao médico, eu tô ótima. Vocês vão até falar assim, Van, mas você teve uma gravidez fora do útero de novo, que você tem algum problema, faz algum exame. Gente, eu quando tive da outra vez, eu fiz todo um check-up. Eu tenho uma saúde perfeita, assim, boa. Realmente eu só tive o problema da trompa aquela vez, que eu falei pra vocês, expliquei, né, que teve a gravidez ectópica. Mas eu não tenho nenhum problema. Eu vi muita gente achando que era um aborto espontâneo, né, até falaram de trombofilia, um monte de coisas. Mas, gente, eu passei com o médico, meu próprio médico, é que tem coisas que é permissão mesmo, assim. Às vezes até um pouco triste falar, porque você pensa, poxa, se eu tivesse tal coisa, eu poderia dizer, eu tenho um problema, né? Mas... Inclusive tem um negócio lá que bastante mulheres têm, que chama, acho que é endometriose. E ele falou que ela não tem, o útero dela tá lindo, ovários, e graças a Deus ele conseguiu preservar os dois, o ovário, que o bebê tava na perna da região do ovário, ele conseguiu preservar. Sim, o ovário tá ótimo, o outro também tá ótimo, ela tem uma trompa ótima e o útero lindo. Então assim, eu vejo assim que foi uma permissão de Deus na nossa vida, um teste de fé, não é verdade? A palavra que remete a tudo que nós fizemos, para muitos vai ser loucura, mas só para quem tem fé vai entender que foi fé. E, Van, como vocês estão agora? Gente... Tristes. Eu tô triste, por quê? Porque se vocês assistiram ou conhecem a Eichela, ela também perdeu um filho, o filho dela grande já. E aí ela tem até uma música que chama O Milagre Sou Eu, depois vocês assistem aí no YouTube, tem um testemunho dela. Eu vivi mais ou menos a experiência dela. Nós bolamos um plano todo certinho para Deus, apresentamos para Ele falando, olha Deus, o Senhor pode fazer o quê? O Senhor pode fazer o neném pro útero e fazer o teu neném. Ou também o Senhor pode fazer ele se implantar em alguma parte abdominal ali e eu ter ele. Sabe, eu tinha um plano, era que eu tivesse. Esse era meu plano. A gente desenhou Fizemos todo o plano ali. Mas o plano de Deus foi eu. O plano de Deus foi preservar a minha vida. Como eu falei pra vocês, 24 horas. Então, se eu tivesse feito uma ultrassom e o coração do neném estivesse batendo, a minha decisão seria continuar grávida. Quando eu fiz a ultrassom e não estava batendo, foi ali, aquela hora foi decretada de minha vida ia ser salva. Então, eu fui salva, eu fui poupada. Você tá feliz? Eu tô feliz, estou grata a Deus. Mas também tô muito triste. Eu não vou mentir, eu tô muito triste porque não saiu como eu planejei e a gente fica frustrado quando não sai quando nós planejamos. Mas em tudo devemos dar graças. É isso. Quer falar alguma coisa? Como vocês sabem, é um baque pra todo mundo. Minha mãe tá muito mal, sabe? Tá sendo um baque pra todos nós. Pra mim, pro Alan, minha mãe também, minha irmã. Vocês sabem como tava todo mundo esperançoso, estávamos todos na expectativa de um milagre mesmo. Porque pra Deus, né, gente? Pra Deus isso não é nada, então... Mas Deus não achou que não era hora, então... Fazer o que, né, gente? Ó, uma coisa que eu tenho, assim, no meu coração, sabe? Quando a Vanessa foi internada, tinha uma moça do lado dela que ficou assim, sabe? Do lado. E ela fez uma cirurgia para retirada do útero, porque deu uma infecção, né, Vanessa? Ela tinha endometriose. Ela deu uma infecção nela lá, endometriose, ela retirou tudo. Tirou tudo.
Aí tava ela e o marido do lado dela, eles não têm filho ainda. Não tem filho, né? E tem vontade também de ter. E tem vontade também de ter, mas querendo ou não, a situação dela, querendo ou não, assim, aos olhos da medicina, né? Acabou as chances dela. Sim. Então eu vejo assim, o quanto que a gente tem que ser grato, né? Querendo ou não, a Vanessa tem uma trompa, tem os ovários, tem o útero. Que nem o médico falou, vocês podem fazer, se vocês quiserem tentar naturalmente pela trompa direita, que tá boa, eu examinei, eu verifiquei. Ou vocês também podem fazer uma in vitro, né? Que falaram pra gente também. Então é uma coisa assim que... E a esperança pra gente. E a situação da menina que tá do lado, não é verdade? Sim. Dava pra ver no olhar deles, assim, sabe? Então a gente tem que ser grato a Deus pelo que a gente tem, né? É aquela coisa, gente, eu sempre falo isso pra vocês. Enquanto a vida é esperança, isso também foi um dos motivos, assim, que me fez levar minha gravidez até onde eu pude. Porque eu pensava, ele tá vivo. Ele ou ela tá ali com o coraçãozinho firme, batendo. Por mais que eu queria um menino, eu acho que era menina. Menina também, meu coração fala que é menina. Então, assim, eu pensava comigo, enquanto ela tá aqui firme, brigando pra viver, lutando, é a esperança. Então, enquanto a vida é a esperança, quando a partir do momento que o coração parou, aí sim, aí eu vi que era o momento de parar, de, sabe? Acabou a situação, Deus já respondeu. Então, é uma coisa complicada. Como ela falou, querendo ou não, graças a Deus, eu poderia, gente... Se Deus quisesse assim, que eu entrasse na sala de cirurgia, chegasse lá, desse alguma complicação, sei lá, e o doutor tirasse tudo. Eu tava apavorada com essa hipótese, né? Inclusive eu falei pra Deus, Deus, tudo bem, o Senhor não fez o que eu queria. Eu fiquei chateada porque o Senhor não deu meu filho. Mas pelo menos não deixou perder o útero. Eu tava com muito medo disso. Sim, quando ela saiu da sala de cirurgia, porque a gente sabe, uma cirurgia pode acontecer de tudo. Inclusive antes da cirurgia, pediram para me assinar um papel lá que poderia acontecer de tudo, é uma cirurgia. Por mais que é 3 furinhos na barriga, por dentro é uma cirurgia como outra qualquer. E a primeira coisa que a Vanessa abriu o olho, ela falou, meu útero. A primeira coisa que eu perguntei assim foi, cadê o doutor? Aí ele não tava, eu falei, moça, você sabe se ele tirou meu útero? Aí ela falou, não, Van, eu acho que ela me conhecia. Ela falou, não, Van, tá doida? Tá tudo bem. Aí depois ele foi conversar comigo e falou, olha, Vanessa, é isso, menos de 24 horas e você não estaria aqui, tipo, você só teimosa, sabe? Que a gente tem uma certa intimidade. E aí depois ele falou pra mim, ele falou, mas seu útero tá perfeito, tá tudo ótimo. Ele chegou a tirar uma foto pra me mostrar a gravidade, né, pra me ver a quantidade de sangue que tinha, pra me ver a gravidade da loucura que eu fiz. Acho que tipo, deixa eu avisar pra essa doida, pra ela não ficar, né. E aí ele explicou tudo, mas falou pra mim que a gente pode tentar naturalmente, mas que se a gente também quisesse fazer uma FIV, seria mais interessante até, mais seguro até pra nós, por precaução mesmo. Mas também falou que a trompa direita tá boa, porque geralmente quando... O negócio que ele fala que quando a trompa tá ruim, a trompa incha, né? E da Vanessa não tá inchada, tá boa, enfim. Não podemos tentar agora, óbvio, né? Acabei de passar por uma cirurgia e tudo mais. Mas assim, gente, aqui também é aquela coisa, né? A gente queria muito. Vocês sabem que não é segredo pra ninguém, nós já temos um tempinho de casado, então é um sonho nosso ter. Só que tudo acontece no tempo de Deus mesmo, a gente tava indo embora, nem tava com planos de engravidar agora. Nosso plano era engravidar sim esse ano, a gente tava com esse desejo no coração, como eu falei pra vocês, desde janeiro, só que esperando em Deus. E aí aconteceu no momento em que a gente não tava. Aconteceu então... mais um teste de fé. Sim, mais um teste e agora que está sendo muito difícil de passar, mas... Parecemos fortes pra vocês, né, e tal. Pode até parecer que nós estamos, eles estão bem, então... Mas não tá sendo nada fácil. Não foi nada fácil esses 20 dias. Tinha momentos assim, gente, que eu acordava no meio da noite e eu olhava pra Vanessa pra ver se ela tava viva. Porque foi falado pra mim que ela poderia morrer a qualquer momento, né, se acontecesse de implantar na aorta, na veia aorta que dá acesso ao coração, enfim. Foi momentos angustiantes. Ao mesmo tempo que eu tô triste com a situação, porque eu tô muito triste. A gente tava preparando um quarto aqui do nosso bebê, a gente tava comprando as coisas, algumas coisas já. Tinha revelação programada. Sabe, ao mesmo tempo que eu tô muito triste, ao mesmo tempo eu tô aliviado por não estar passando mais aquela angústia que a gente passou nos 20 dias.
sabe? Então é uma mistura assim de sentimentos assim que Deus permitiu pra gente. E vai saber os planos dele, né? Ninguém sabe os planos deles. Um perde a mãe, outros perde o pai, outros perde o irmão. Outros perdem o bebê. Outros perdem um útero, que nem a menina do nosso lado. Outros perdem um bebê. Então a gente não entende os planos de Deus para nossa vida, né? Mas perca é uma coisa que o ser humano não sabe lidar. Não vai saber lidar nunca. Isso é fato. Não tem um que vai, tipo, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho, que vai estar pleno, assim, ai, tô maravilhoso. Você recupera, com o tempo a dor ameniza. Como nós já passamos por isso, eu posso dizer que com o tempo ameniza. Você nunca esquece, sempre pra mim vai ser meus filhos. Independente se um eu ouvi o coração e o outro não, sempre vai ser meus filhos. Tá sendo uma barra, porque não tem como. Mas com o tempo a gente, né, consegue aí se levantar de novo, cicatriza e a gente bola pra frente. Estamos juntos nessa. Estamos juntos nessa. Não é fácil, mas é isso, nessas gente. horas que o marido e a esposa tem que ser marido e esposa, né, gente? Porque quando tá tudo bem, tá tudo ótimo, quando tá chegando uma vida é fácil se unir, né? Mas e quando você perde? Não é fácil, mas é necessário. Graças a Deus, Deus me deu um marido maravilhoso, que apesar da dor, que eu sei que tá sendo uma barra pra ele se faz de forte pra mim, mas apesar da dor de correr o risco de perder a esposa e o filho ao mesmo tempo ali, Foi muito difícil. eu não sei como seria se fosse comigo, sabe? De eu ter que escolher a vida dele e do meu bebê, ia ser complicado, mas eu te amo. Eu também te amo. Muito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha esclarecido como tudo aconteceu. Como eu disse, não podia falar antes, porque minha intenção não era esse vídeo. A minha intenção era fazer um vídeo aqui contando pra vocês o meu milagre. Mas Deus não permitiu isso. Deus não permitiu isso. Mas eu vejo que o milagre é ela, né? É, o milagre sou eu. Tô viva. Tô com meu útero aqui, bonitinho, rosadinho. E lindo, hein? E aprovado pelos médicos. E que Deus venha abençoar. Ele sabe a hora de tudo. Não tá sendo fácil. Eu tô firme, mas eu tô começando a... Então, antes de eu começar a chorar aqui, vou finalizar o vídeo pra vocês, porque eu não quero isso. Eu já chorei muito. Já derramei muita lágrima. E eu não quero... Sabe? A gente tem que tentar... Eu já passei tanta coisa na minha vida que agora é tentar passar por mais essa, né? Então é isso. Quer falar alguma coisa, amor? Fala demais. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. I know December's hard to cope with. I know I cost you lots of pain, but I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away.